Saudações. Olá a todos, bem-vindos ao canal Mundo Fê. Graças a Deus por hoje. E aí galera, tudo bem? Tudo tranquilo? Eu havia postado o confessionário, porém Deus tocou no meu coração e como é algo muito pesado, eu acredito assim, as coisas pesadas que aconteceram na minha vida e não tive como dizer não, as situações que me deixaram constrangidos, na verdade. Eu, desde que eu me entendo por gente, eu tenho alguns problemas. Como eu relatei nas minhas visões sobrenaturais, aquilo era tudo verdade, independente do que pensem que é mentira ou não, eu sei que é verdade. Eu tive visões espirituais, tive visões de amigos imaginários e também de demônios e anjos. Eu não sei o porquê Deus me marcou para ter essas impressões, sensações e ter essa experiência de vida no princípio. Quando eu iniciei a minha vida religiosa, quando eu comecei a aprender de coisas bíblicas, mesmo até a respeito de Deus, ou a respeito de Jesus, a primeira pessoa que me ensinou, que começou a me ensinar, foi a minha mãe. A minha mãe, ela contava a história de Jó antes de eu fazer a catequese. Ela me contava histórias da Bíblia e sempre me chamava atenção. Sempre que ela tocava no assunto, eu gostava muito de ouvir. Apesar de não conseguir gravar muita coisa da Bíblia, porque é algo que eu tenho em mim. Não é falta de interesse, mas é uma dificuldade que eu tenho de gravar muitas coisas. Até mesmo matérias escolares que são simples, né? Eu acabava não lembrando, e eu acho que isso é comum de muitas pessoas. Mas assim, eu lembro geralmente do contexto, né? Da história em si, o fato que aconteceu. Eu não sei muitas vezes explicar as entrelinhas, né, daquela situação bíblica. Mas a experiência em si, o fato que a pessoa passou, o escolhido ali de Deus, o profeta e tudo mais, eu consigo identificar sempre algumas coisas, né? A mensagem, o tipo de sofrimento, o que Deus tinha pedido, se a pessoa tinha cumprido o que Deus pediu, se tinha, né? Então eu conseguia ter gravar alguma coisa. Aos 5 anos de idade, eu tive experiências traumáticas com 5 anos de idade. Dos 5 anos, por conta de algumas ações espirituais malignas, eu tive aquela primeira pequena possessão. As pessoas não vão crer, mas eu tive.
fiz uma maldade com a menininha que era um pouco mais nova do que eu, acho que 2 anos mais nova. Eu senti algo diferente em mim quando eu pratiquei aquela maldade. Depois aconteceram alguns fatos que ocasionou que a minha mãe contratou uma pessoa para cuidar de mim, e comecei com essa pessoa a aprender coisas de adultos, brincadeiras de adultos, e a partir daí, com alguns problemas familiares que toda família tem, né? Ou pelo menos a maioria das famílias de periferia sofrem quando existe violência. Graças a Deus nunca teve nada de mais grave, nunca teve nada assim fatal, entendeu? Era um desentendimento por conta de algumas acho que falta de postura de algumas pessoas, né, alguns adultos. Eu não vou aqui citar nomes, eu não estou aqui para falar, eu estou aqui para falar sobre o fato em si que ocasionou uma pequena separação dos meus pais. Essa separação me levou a conhecer outras coisas, nada de muito grave, muito profundo, mas para mim, como ser humano, eu acredito que para tudo existe uma fase na vida. Então, uma criança de 5 anos, ela não deve saber nada sobre vida, sobre sensualismo, coisas que são de adulto. A criança precisa aprender a ler e escrever, a aprender a ser educado, a respeitar os outros, respeitar os mais velhos, obedecer os professores, ajudar as pessoas à volta. Uma criança, ela de 5 anos, ela não tem noção. E eu era um tipo de criança que as pessoas manipulavam facilmente. Um adulto me falava para fazer alguma coisa, tipo alguma atividade. Como o adulto, eu sempre tive respeito pelas pessoas mais velhas, até mesmo crianças que eram mais velhas, primos, né? Sempre tive aquele respeito de seguir a orientação e ver o exemplo daquelas pessoas e seguir. E isso ocasionou que, quando eu iniciei na catequese, na Igreja Católica, eu tive eu já tinha muita experiência, já estava com... Além da violência doméstica, eu tive uma experiência de quase... Eu vou dizer quase morte, porque pela situação que eu me encontrava, eu acho que eu até falei no relato anterior, eu apanhei, fiquei de cabeça para baixo. Eu acredito que a pessoa estava possuída, não vou acreditar que ela estava em sã consciência. Então sofri aquela violência, e por um tocar de Deus, eu acredito, uma permissão de Deus, eu gritei e fui salvo. Então, aos 8 anos de idade, eu tinha muita bagagem, muita coisa na minha cabeça, e
eu me senti completamente envergonhado na frente do padre por conta daquelas situações que aconteceram na minha vida até os 8 anos de idade. E eu fiquei muito envergonhado, não consegui falar a verdade pro padre. Não que eu menti, na verdade, Deus permitiu que eu contasse apenas um fato que acontecia, algo que era comum, que era uma briga familiar entre eu e minha irmã. Então, eu falei pro padre, eu chorei, ele perguntou o que tinha acontecido naquele confessionário, e eu senti de Deus, senti paz em dizer apenas que eu tinha brigado com a minha irmã. É bem complicado a gente abrir o coração e falar todos os nossos segredos, né? Eu gostaria muito de ter essa possibilidade de falar e as pessoas entenderem, mas eu ia postar o vídeo onde eu conto mais detalhes, porém eu acho que dá para entender a situação. Graças a Deus eu não me perdi, eu cometi um pecado assim, na minha infância eu aprendi a pecar dessa forma e não sabia o que estava fazendo naquele princípio ali de vida. Estava sendo orientado por pessoas que estavam sendo conduzidas com certeza por espíritos malignos, e é algo ruim para uma criança, porém Deus não permitiu que passasse de simplesmente uma experiência para que aquilo não acontecesse, não se tornasse algo como as pessoas acham comum, né? O que tem que existir de um ser humano para o outro. Eu sou homem, eu não tenho esse negócio de ideologia de gênero, para mim não modifica quem eu sou. Cada um levanta a bandeira que quiser, eu não vou defender bandeira de ninguém. Eu respeito as pessoas como elas são. Se as pessoas querem deixar de ser o que são e querem ser outra coisa, acho que cada um vai responder diante de Deus referente às suas escolhas, boas ou más. E é isso aí. Eu queria simplesmente compartilhar aqui no confessionário, diante do padre. Eu não tive condições psicológicas de dizer tudo que tinha acontecido. Assim como eu voltei atrás aqui no vídeo, eu ia postar o outro vídeo que é mais completo. Eu não vou apagar o vídeo, porém vou deixar simplesmente no privado, para que eu tenha como um diário. E se um dia Deus quiser usar a minha vida, se Ele falar que é o momento de eu compartilhar aquela verdade, não teria problema em compartilhar. Porém, eu acredito que mesmo que eu tenha colocado em um vídeo que não vai ser publicado, que eu não vou postar agora, não vou deixar público, o que eu quero dizer é que os pais precisam cuidar das crianças. Tomem cuidado com separação. Se vocês adultos não sabem o que querem da vida, não destruam a vida dos seus filhos. Não destruam
Não destruam a vida dos seus filhos, porque vocês não sabem o que vocês querem da vida. Tentem se resolver, orem a Deus, peçam direção de Deus, porque em alguns momentos vocês podem se exceder, ou vocês podem pensar que estão agindo certo por decidirem o que vocês querem, mas muitas vezes vocês decidem por si mesmos, não pensam nas crianças, e as crianças são as que mais sofrem com decisões precipitadas dos adultos. Eu peço perdão a Deus, porque eu sei o quanto eu errei, por causa do pecado que eu experimentei na infância. Eu tive um péssimo por causa daquele hábito que eu tinha acostumado a fazer, aquele pecado que eu deixei de contar para o padre, aquilo se tornou como uma rotina para mim. Muitas vezes eu não conseguia deixar de pecar, eu era conduzido pelo pecado, eu sabia que era errado, mas eu não conseguia parar. Era realmente como uma droga psicológica que, se eu não sentisse aquele prazer momentâneo, aquele prazer, eu não conseguia ficar em paz. Aconteceu algumas vezes de eu entristecer a minha mãe por causa desse problema. Eu tentava me segurar ao máximo, eu até me segurava muitas vezes, mas sempre que tinha uma oportunidade de colocar em prática aquele mal que existia em mim, eu sempre, em algumas vezes, eu falhava em... Não que eu falhava, eu exagerava, né, naquele sentimento, e acabava aqui extrapolando e não tinha como voltar atrás. Eu quase perdi a confiança de alguns familiares por conta disso, mas Deus sabe do meu coração. Deus sabe que hoje eu estou completamente curado disso. Peço perdão aos meus pais, peço perdão à minha família pelos momentos que eu não tive domínio próprio e que e esses momentos em que eu envergonhei meus pais agindo dessa forma. O confessionário, eu penso que uma criança, ela tem segredos, ela precisa às vezes de alguém que converse com ela para poder saber o que está acontecendo na vida da criança. Precisa de alguém com maturidade, não com violência, para conversar com o filho, explicar o que está acontecendo. Você que é pai, mãe, cristão principalmente, que você que é temente a Deus, ou diz que seja ouvinte do seu filho. Eu sei que tem muita internet, WhatsApp, celular. De vez em quando, peça para desligar um pouquinho, conversa com seu filho, vai para um lugar, você está achando que está sentindo que ele está diferente, com algum sentimento estranho. Não é esse negócio de que o meu filho aceitar, eu estou simplesmente batendo nas costas deles e aceitando. Não é bem assim. A gente vai passar por um tribunal e vai
e vai prestar conta daquilo que fez e aquilo que deixou de fazer. Você que sabe. Se você quiser conduzir seu filho para o inferno, você que sabe. Agora, se você for um pai consciente, uma mãe consciente, e você for uma pessoa temente a Deus, principalmente, você sabe o caminho certo e o caminho errado. Ensina para o seu filho. Quando eu tinha 5 anos, eu não tinha noção do que era a vida. E a partir dos 5 anos eu comecei a aprender sobre coisas de adulto. Por incrível que eu pareça, fiquei por muito tempo sem mostrar aquele sentimento para as pessoas que eu amo, né? Isso dentro de casa eu nunca tive falta de respeito. Agora, fora de casa, nos momentos em que tinha alguma brecha, eu, infelizmente, era um instrumento do diabo, era um instrumento do mal, porque algumas vezes eu até chorava para não fazer, mas eu não conseguia ter controle mais. E novamente peço a Deus perdão pela minha má conduta, mesmo sendo criança, mesmo sendo jovem, muitas vezes infelizmente eu tenho isso na minha vida, não me isento. Aqui estou como se fosse no confessionário, diante do padre eu chorei pelas coisas horríveis que aconteceram. Para alguns pode ser engraçado, pode dar risada pelo filho brincar com essas coisas de adultos, achar normal, mas para Deus isso não é normal. E para mim também, que passei por muito constrangimento por conta disso, eu também creio que não é normal. A criança tem que aprender a brincar, tem que ir para a escola para aprender a ser alguém responsável. Tem muitos irresponsáveis aí à solta, e graças a Deus, por muito pouco eu não me perdi, porque uma vez que você é conduzido a um estilo de vida, você acha que aquilo realmente é a sua vida, quando verdadeiramente não é. Pergunta para um usuário de droga o que ele é droga, porque ele foi ensinado desde cedo que a droga era o único caminho que ele ia ter para sentir prazer. Era o que eu sentia. Não tenho palavras para descrever o quanto me arrependo de ter aprendido a fazer aquilo, sendo que, na verdade, se eu pudesse voltar ao passado, eu escolheria a direção da minha vida. Eu estudaria mais, faria mais cursos da infância, dependeria muito menos dos meus pais para poder, de repente, arrumar um trabalho quando eu era mais jovem, ia trabalhar, ia pagar meus cursos para ser uma pessoa decente, honesta, e para poder retribuir aos meus pais a educação que eles me deram, dando para eles condições melhores, retribuindo de verdade, de coração, e com tudo aquilo que eu pudesse retribuir, eu assim o faria. Eu não me arrependo de ter aprendido, mas é muito triste aprender da maneira que eu aprendi, da maneira mais amarga. Esse então foi o confessionário. Eu fiz uma readaptação porque são muitas verdades que não tem necessidade. Peço perdão por ter mudado aí, mas é só simplesmente para dizer o quanto eu sofri ali na presença do padre, e dizer para vocês que é muito difícil
aprender coisas erradas em horas erradas e achar que aquilo é certo. Eu tenho orado a Deus para ser uma pessoa melhor a cada dia, para ser melhor para minha esposa, para ser melhor com os meus pais, com a minha família de modo geral, com as pessoas da minha volta, no meu trabalho. Mesmo assim eu falho muito, eu não quero mais falhar, eu quero fazer o certo enquanto há tempo, porque logo vem o julgamento do meu Senhor, do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E em nome de Jesus, se possível, eu quero entrar na eternidade ao lado da minha esposa, da minha família, reconhecer as pessoas que já se foram. É assim, essa vida aqui já está acabando. Não sabemos quanto tempo mais esse mundo aguenta. O que nós temos é o hoje. O que nós temos são as pessoas que nós amamos, principalmente a pessoa maravilhosa de Deus que nós não vemos, mas mesmo assim cremos de todo o nosso coração. Então, novamente, esse foi o confessionário. Eu quero revelar algumas outras coisas, porque eu tenho interesse de fazer outros quadros para o canal. Tenho muitas ideias, muita vontade de ajudar o meu próximo. Gostaria muito de alcançar e ultrapassar as metas do canal, passando de 1000 inscritos, chegando... Eu não tenho... O que Deus colocar no meu canal, se de repente Ele abençoar muito, será de bom grado e com certeza eu terei condições de ajudar mais pessoas, se for da vontade do Senhor. Agradeço aqueles que estão acompanhando meus vídeos, as pessoas que me incentivam a continuar, e é assim que eu vou fazer. O vídeo que eu fiz eu não vou apagar, vou deixar para que em algum momento Deus, se quiser usar, ele já está pronto. Mas esse aqui somente fazer uma adaptação para que todos possam entender o que aconteceu na minha vida e tudo que eu tenho aprendido de Deus nessa caminhada que o Senhor me colocou. O canal Mundo Fê fica por aqui. Fiquem todos com Deus. Obrigado. Boa noite.